Olá meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Everson, do canal Everson Marques Crochê. E hoje eu vim trazer para vocês um vlog de produção de um jogo de banheiro com quatro peças, tá? Esse jogo vai ser formado pelo tapete da pia, pela tampa do vaso. Aí eu vou fazer também o tapete do vaso e a tampa da caixa acoplada. Para estar fazendo esse jogo de banheiro, eu vou estar utilizando as flores catavento. Olha como elas ficaram lindas, né? Aqui são tudo cores do barroco. É o amarelo do barroco e o verdinho. O verdinho eu acho que é o 93, 92. Isso daqui é o amarelo famoso que a barroco tem, tá? E aí, para fazer o nosso jogo de banheiro, além das florzinhas, eu vou estar usando as cores cru e esse daqui é o amarelo canário. Os dois são fios de numeração 6. E também vou estar usando para crochetar a minha agulha 3,5. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo que é crochê, dicas, vlogs e passo a passo e ainda não é inscrito aqui no canal, já corre se inscrever, deixa o seu like. E você que já é inscrito aqui, não se esquece de deixar o like e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, tá bom? Então, aqui eu já separei todo o meu material. As flores, né, que dão bastante trabalhinho, já foram todas confeccionadas. Como vocês sabem, eu ponho a pérola aqui sempre por último, porque aí não corre o risco dela ficar soltinha depois de tanta gente manusear o trabalho. Então, ó, agora eu vou pegar o meu fio cru, né, de numeração 6 e eu vou começar a fazer as minhas bases. Só que antes de fazer as minhas bases, eu vou pesar para vocês verem quanto que eu gastei para estar confeccionando as minhas flores. Então, pera aí que eu vou pesar junto com vocês. Então, ó, pessoal, para confeccionar as 9 flores que a gente vai utilizar, eu gastei um total de 136 gramas, todas no Barroco Decore, tá bom? Então, é muito importante a gente ir anotando, né, todos os pesos das partes do nosso tapete, para a gente conseguir calcular depois o valor que vai sair o nosso tapete, né, para saber quanto a gente gastou. Porque aqui o Barroco Multicolor, o preço dele é diferente do barbante, né, comum, do barbante normal que a gente vai estar utilizando. Então agora eu vou estar pegando as minhas 9 flores e vou estar fazendo as minhas 4 bases na cor cru e eu volto com vocês. Então não saiam daí, assistam esse vídeo até o final para vocês verem como que vai ficar, né, o nosso jogo de banheiro e por quanto que eu vou estar vendendo esse jogo com essas 4 peças. Voltei então aqui, pessoal, com as 4 bases finalizadas, estão vendo? Essa daqui, ó, é a nossa base da caixa acoplada. Eu nunca tinha feito a caixa acoplada nesse modelo. Na verdade, eu fiz só uma caixa acoplada até hoje, que foi do modelo de corujinha. Essa é a minha segunda. Lembrando que vocês, quando forem fazer caixa acoplada, vocês têm que pedir o tamanho da caixa para cliente para vocês fazerem no tamanho certinho, tá? Essa daqui, ela vai ter 38 centímetros de comprimento por 18 de largura. Então, olha como ela ficou bonita. Aqui nós já temos, né, os dois lequinhos do barrado duplo e depois eu vou estar introduzindo o fio amarelo aqui atrás para estar terminando ela. Então, essa é a nossa caixa acoplada. Aqui, ó, com 2 squares, nós temos a nossa tampa do vaso, que também é importante, né? Perguntar para a cliente se a tampa dela é padrão ou se é do tamanho normal, para a gente também estar fazendo sobre medida e não ter nenhuma surpresa. Aqui, ó, a tampa do vaso eu fiz com 5 carreirinhas de ponto alto. Por que que eu falei que eu fiz com 5? Porque aqui, ó, no tapete da pia, tá vendo? Para que ele fique com o tamanho de 70 centímetros, deixa eu pôr ele assim, ó. Eu fiz ele com 6 carreirinhas em pontos altos, tá? Diferente da tampa do vaso. Então, tanto esse daqui, o tapete da pia, como o tapete do pé do vaso, eu fiz com 6 carreirinhas de ponto alto, que é para ele ficar com 70 centímetros de comprimento que eu quero. Então, esse é o tapete da pia e esse é o tapete do pé do vaso, tá? Esse daqui, essa peça aqui, eu vendo bastante aqui na minha região, tá? Então, geralmente as pessoas, quando elas pedem, muitas elas acabam pedindo também o tapete do pé do vaso, tá? Então, essa foi a produção das nossas bases. Agora, eu vou estar colocando o fio amarelo canário, que é esse aqui, ó,
Tá uma cor bem bonita, também é fio de número 6. Eu vou estar utilizando ele agora para estar colocando, né, para estar fazendo o final com a parte colorida do nosso jogo de banheiro, tá? Porque agora vem aqui mais 5 carreirinhas de ponto alto, 2 carreirinhas de leque, depois eu volto com esse amarelo fazendo todo o acabamento, né, em volta aqui do nosso trabalho, tá? Então eu não vou pesar para vocês agora, por quê? Porque tanto o amarelo, né, quanto o cru, eles custarão o mesmo valor. Então a gente pode pesar tudo junto e depois calcular eles juntos porque eles pesaram o mesmo valor. Só que as flores que foram feitas em barroco, né, que é um preço diferente, que aí a gente pesa elas separados para a gente poder calcular quanto que eu gastei com o valor que o barroco tem, tá bom? Então agora eu vou lá, vou fazer toda a parte amarela em todas as minhas 4 bases e eu volto aqui com vocês mostrando como que ficou o nosso jogo de banheiro finalizado. Então não saiam daí. Voltei então, pessoal, aqui com o nosso jogo de banheiro finalizado, ó, as 4 peças. Aqui nós temos o tapete, tá vendo? Ó, o tapete da pia. Temos aqui, ó, a nossa tampa do vaso. Aqui nós temos o tapete do pé do vaso e aqui a tampa da caixa acoplada. Eu acho que esse fundo azul do lençol tá desfocando um pouco a cor dele, tá? Mas eu vou estar trazendo para vocês cada detalhe certinho ali na nossa mesa e eu vou estar mostrando, medindo peça por peça e depois pesando também para vocês saberem quanto que eu gastei para confeccionar esse jogo inteiro. Tá? E aí no final do vídeo eu volto falando para vocês o valor de venda desse jogo de banheiro com 4 peças. Então esse daqui, ó, é o nosso tapete da pia, olha que lindo que ele ficou. Ele ficou super grande também, ele ficou com a medida de 70 centímetros por 50 centímetros, tá? Eu fiz ele aqui, ó, com 6 carreirinhas de pontos fechados no cru, tá vendo? 2 de lequinho. E aqui também eu fiz com mais 6 carreirinhas no amarelo. E o diferencial desses é que agora no meu biquinho, eu tô passando com um picô, tá vendo? Então dá todo um charme e também ajuda no tamanho do nosso tapete. E essa peça, como vocês podem estar observando, ficou pesando 537 gramas, tá? Então ele não é um jogo econômico justamente por ele ser feito todo com pontos altos fechados. Agora essa é a nossa tampa do vaso, eu faço ela com 2 flores, tá vendo? Aqui na tampa do vaso eu fiz, ó, também com 2, 4, 5, né? Na verdade eu fiz com 5 carreirinhas de pontos altos no cru e também eu fiz com 5 carreirinhas de pontos altos no amarelo, tá bom? Por quê? Porque, como vocês sabem, eu gosto que a minha redinha fique com um tamanho de 39 centímetros. Então, eu medi para fazer deu os 39 centímetros. E aqui, como vocês podem observar, ó, eu fiz com 3 lequinhos. Por quê? Porque todos esses 3 lequinhos aqui vai ser o que vai dar caimento na nossa tampa do vaso. Eu vou estar virando aqui para vocês verem melhor e entenderem o que eu falei para vocês. Tá vendo? O padrão das tampas do vaso é 39 centímetros. Então, para eu começar a fazer minha redinha, eu meço 39 centímetros e deu certinho aqui, ó. Tá vendo? Para eu pegar nesse primeiro ponto alto desses lequinhos aqui, tá vendo? Então, eu peguei no primeiro ponto alto da carreira de lequinho para estar fazendo a nossa redinha. Que eu faço também aqui com um cordãozinho, que aí a nossa cliente, ela pode estar amarrando, né? E colocando da largura que é a tampa do vaso dela. E esses 3 lequinhos aqui, eles acabam ficando com caimento. Para quem quiser fazer a redinha assim, igual a minha, tem na videoaula da tampa do vaso do modelo oval com flores que eu ensinei aqui no canal. Agora eu vou pesar para vocês para ver quanto pesou a nossa tampa do vaso. Então, a nossa tampa do vaso ficou pesando 453 gramas. E aqui, ó, gente, como vocês podem ver, essa pontinha tá meio toda, né, descabeladinha aqui. Eu passo colinha, eu ponho coladinhos no dedo, né, ou cola de tecido, e eu faço assim, que aí eu deixo essa pontinha toda presa, tá? É uma dica também para vocês quando vocês fazem cordinha com cordão de correntinhas, para tá deixando o acabamento bem bonito no final das peças.
Voltei então agora aqui com a nossa tampa do vaso. A nossa tampa do vaso ela ficou medindo 53 centímetros, né, de comprimento por 50 de largura. É uma peça que sai muito por aqui, tá? Então, geralmente, os jogos de banheiro que eu faço, eles acabam tendo essa pecinha aqui, que é o tapete do pé do vaso, que geralmente em alguns outros lugares eu vejo que ele não sai muito, tá? Para ele ficar nesse tamanho bom, eu coloquei também 6 carreirinhas no cru e 6 carreirinhas no amarelo. Só que eu tô pensando no próximo que eu for fazer, eu aumentar ele um pouquinho mais aqui embaixo, tá? Colocar mais 5 pontos altos de cada lado, para ele ficar um pouquinho mais comprido aqui e deixar sem uma carreirinha aqui, deixar essa carreirinha colorida com 5 só. Eu vou experimentar fazer assim para ver se fica bom, porque eu acho que mais compridinho aqui, ele vai ficar melhor e vai encaixar direitinho no vaso. Então, ó, gente, esse tapetinho ficou pesando 388 gramas. E agora a nossa última peça é a tampa da caixa acoplada. Essa é a segunda vez que eu faço essa peça no jogo de banheiro. A primeira vez foi num jogo de corujinha, então era diferente. E essa peça também é para a mesma pessoa que comprou aquele jogo de corujinha, que eu tenho vlog aqui no canal, tá? Então eu procurei algumas videoaulas para tá vendo, mas eu acabei seguindo mesmo o modelo do tapete, não fiz por videoaula. Se vocês quiserem que eu traga para vocês a videoaula, é só vocês estarem escrevendo no comentário, que assim que eu tiver a oportunidade eu gravo para vocês, tá? Eu segui como eu faço os tapetes. Então aqui, ó, deixa eu abrir. Assim vocês conseguem ver melhor. Eu fiz 2 squares, como eu faço no tapete, e aqui foi como se fosse um terceiro square. Só que eu encapei a argolinha de acrílico, fiz uma camadinha com o multicolor, tá vendo? E aí eu fiz a segunda carreira, que é para fazer a emenda, normal, como eu faço nos outros squares, tá vendo? E já fui emendando. E aí aqui, ó, eu fiz a carreira igualzinha do tapete. Coloquei aumentos nas laterais e fui caminhando como se eu fosse fazer no tapete. Eu fiz 3 carreirinhas com aumento. Por quê? Porque eu queria a minha tampinha da caixa acoplada com 38 centímetros de comprimento por 18 de largura. Isso é muito importante quando vocês forem fazer essa peça, perguntar para a cliente a medida, porque geralmente a caixa acoplada ela não tem um padrão. E também perguntar sobre o pininho da descarga, porque algumas agora estão na lateral e não em cima. Então ela passou para mim a medida e eu fiz pela medida, tá? Eu fiz personalizado na medida do dela. Se vocês forem maior, por exemplo, for 40 centímetros, 42 centímetros por 18. Se eu for fazer carreiras circulares nesse modelo aqui, ela vai ficar mais larga. Então, o que eu teria que fazer? Teria que aumentar aqui, ó, quando eu fosse fazer esse square, eu fazer carreirinhas subindo e emendar, e fazer carreirinhas subindo e emendar, e não na lateral. Tá? Porque a lateral tem que manter com 18. Então, tudo vocês têm que medir. Antes de fazer, faz um desenho, faz um esboço, para ver se vai dar certo, tá, gente? Então, eu fiz 3 carreirinhas com aumento e depois eu fiz 3 carreirinhas no cru ainda sem aumento, porque aí ele começa a descer e começa a fechar. Então, ao total, são 6 carreirinhas que eu fiz no cru antes de fazer aqui os lequinhos, tá? Então, 3 com aumento e 3 sem aumento. E depois, aqui na parte amarela, eu fiz, ó, mais 5 carreirinhas, tá vendo? E aí, eu coloquei aqui embaixo, ó, 3 carreirinhas de leque também, para dar um detalhe e um charme, porque eles têm esse ponto relevo, então fica super bonito. Então ficou assim a nossa tampa da caixa acoplada. Então, ó, tá vendo como vocês podem observar? A tampa da caixa acoplada ficou com 396 gramas. Agora eu vou colocar todas as peças aqui para ver quanto que o jogo ficou pesando ao todo. Então, ao todo, com as 4 peças, o nosso jogo ficou pesando 1,775 kg, tá? Então, como eu falei, ele não é um jogo econômico justamente porque ele é feito todo de pontos fechados. O que eu faço geralmente com o porta-papel higiênico fica em torno de 1,550, 1,600, tá? Então, como eu fiz a tampa da caixa acoplada, ele acabou ficando um pouco mais pesado. Agora eu vou voltar esse jogo para a cama e vou falar para vocês o preço de venda desse jogo. Então, esse é o nosso jogo de banheiro, né, barrado duplo com 4 peças. A peça diferencial aqui que eu fiz foi essa daqui, que é a capa da caixa acoplada, que geralmente eu não faço. Geralmente, quando eu faço com 4 peças, eu faço
o porta-papel higiênico, mas nesse caso eu não fiz. Esse jogo aqui, ó, formado por essas 4 peças, eu vendi ele por R$ 160, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar aqui no meu vlog de produção. Para quem assistiu até aqui e ainda não deixou seu like, corre lá deixar seu like, se inscreve no canal e na descrição do vídeo eu vou estar deixando para vocês o link das minhas redes sociais, do meu Facebook e do meu Instagram, onde eu posto fotos de todos os meus trabalhos. Então, para quem quiser estar conferindo, é só estar indo lá me seguir. Um beijão para todos e fiquem com Deus.